O capítulo 17 do livro de Jó trata ainda sobre a resposta de Jó ao seu amigo Elifaz. O seu amigo Elifaz trouxe um discurso lá no capítulo 15, e aí no capítulo 16 Jó responde isso e continua no capítulo 17, que diz o seguinte: Meu espírito está quebrantado, os meus dias se encurtam, a sepultura me espera. A verdade é que zombadores me rodeiam e tenho que ficar olhando a sua hostilidade. Dá-me, ó Deus, a garantia que exiges. Quem, senão tu, me dará segurança? Fechaste as mentes deles para o entendimento e com isso não os deixarás triunfar. Se alguém denunciar os seus amigos por recompensa, os olhos dos filhos dele fraquejarão. Mas de mim Deus fez um provérbio para todos, um homem em cujo rosto os outros cospem. Meus olhos se turvaram de tristeza, o meu corpo não passa de uma sombra, os íntegros ficam atônitos em face disso, e os inocentes se levantam contra os ímpios. Mas os justos se manterão firmes em seus caminhos, e os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais fortes. Venham, porém, vocês todos, e façam nova tentativa, não acharei nenhum sábio entre vocês. Foram-se os meus dias, os meus planos fracassaram, como também os desejos do meu coração. Andam querendo tornar a noite em dia, ante a aproximação das trevas dizem, vem chegando a luz. Ora, se o único lar pelo qual espero é a sepultura, se estendo a minha cama nas trevas, se digo a corrupção mortal, você é o meu pai, e se aos vermes digo, vocês são minha mãe e minha irmã, onde está então minha esperança? Quem pode ver alguma esperança para mim? Descerá ela às portas do Sheol? Desceremos juntos ao pó. Capítulo bem breve, com a finalização da resposta então de Jó ao seu amigo Elifaz. No próximo vídeo, capítulo 18. Aqui nesse canal estou com o objetivo que é gravar todos os capítulos da Bíblia, vídeo a vídeo. E eu já consegui concluir os seguintes livros inteiramente, vídeo por vídeo, capítulo por capítulo, que foi Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. É isso aí, capítulo 18, próximo vídeo, anterior 16. O capítulo 17 do livro de Jó trata ainda sobre a resposta de Jó ao seu amigo Elifaz. O seu amigo Elifaz trouxe um discurso lá no capítulo 15, e aí no capítulo 16 Jó responde isso e continua no capítulo 17, que diz o seguinte: Meu espírito está quebrantado, os meus dias se encurtam, a sepultura me espera. A verdade é que zombadores me rodeiam e tenho que ficar olhando a sua hostilidade. Dá-me, ó Deus, a garantia que exiges. Quem, senão tu, me dará segurança? Fechaste as mentes deles para o entendimento e com isso não os deixarás triunfar. Se alguém denunciar os seus amigos por recompensa, os olhos dos filhos dele fraquejarão. Mas de mim Deus fez um provérbio para todos, um homem em cujo rosto os outros cospem. Meus olhos se turvaram de tristeza, o meu corpo não passa de uma sombra, os íntegros ficam atônitos em face disso, e os inocentes se levantam contra os ímpios. Mas os justos se manterão firmes em seus caminhos, e os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais fortes. Venham, porém, vocês todos, e façam nova tentativa, não acharei nenhum sábio entre vocês. Foram-se os meus dias, os meus planos fracassaram, como também os desejos do meu coração. Andam querendo tornar a noite em dia, ante a aproximação das trevas dizem, vem chegando a luz. Ora, se o único lar pelo qual espero é a sepultura, se estendo a minha cama nas trevas, se digo a corrupção mortal, você é o meu pai, e se aos vermes digo, vocês são minha mãe e minha irmã, onde está então minha esperança? Quem pode ver alguma esperança para mim? Descerá ela às portas do Sheol? Desceremos juntos ao pó. Capítulo bem breve, com a finalização da resposta então de Jó ao seu amigo Elifaz. No próximo vídeo, capítulo 18. Aqui nesse canal estou com o objetivo que é gravar todos os capítulos da Bíblia, vídeo a vídeo. E eu já consegui concluir os seguintes livros inteiramente, vídeo por vídeo, capítulo por capítulo, que foi Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. É isso aí, capítulo 18, próximo vídeo, anterior 16. O capítulo 17 do livro de Jó trata ainda sobre a resposta de Jó ao seu amigo Elifaz. O seu amigo Elifaz trouxe um discurso lá no capítulo 15, e aí no capítulo 16 Jó responde isso e continua no capítulo 17, que diz o seguinte: Meu espírito está quebrantado, os meus dias se encurtam, a sepultura me espera. A verdade é que zombadores me rodeiam e tenho que ficar olhando a sua hostilidade. Dá-me, ó Deus, a garantia que exiges. Quem, senão tu, me dará segurança? Fechaste as mentes deles para o entendimento e com isso não os deixarás triunfar. Se alguém denunciar os seus amigos por recompensa, os olhos dos filhos dele fraquejarão.
Mas de mim Deus fez um provérbio para todos, um homem em cujo rosto os outros cospem. Meus olhos se turvaram de tristeza, o meu corpo não passa de uma sombra, os íntegros ficam atônitos em face disso, e os inocentes se levantam contra os ímpios. Mas os justos se manterão firmes em seus caminhos, e os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais fortes. Venham, porém, vocês todos, e façam nova tentativa, não acharei nenhum sábio entre vocês. Foram-se os meus dias, os meus planos fracassaram, como também os desejos do meu coração. Andam querendo tornar a noite em dia, ante a aproximação das trevas dizem, vem chegando a luz. Ora, se o único lar pelo qual espero é a sepultura, se estendo a minha cama nas trevas, se digo a corrupção mortal, você é o meu pai, e se aos vermes digo, vocês são minha mãe e minha irmã, onde está então minha esperança? Quem pode ver alguma esperança para mim? Descerá ela às portas do Sheol, desceremos juntos ao pó. Capítulo bem breve, com a finalização da resposta então de Jó ao seu amigo Elifaz. No próximo vídeo, capítulo 18. Aqui nesse canal estou com o objetivo que é gravar todos os capítulos da Bíblia, vídeo a vídeo. Eu já consegui concluir os seguintes livros inteiramente, vídeo por vídeo, capítulo por capítulo, que foi Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. É isso aí, capítulo 18, próximo vídeo, anterior 16. O capítulo 17 do livro de Jó trata ainda sobre a resposta de Jó ao seu amigo Elifaz. O seu amigo Elifaz trouxe um discurso lá no capítulo 15, e aí no capítulo 16 Jó responde isso e continua no capítulo 17, que diz o seguinte: meu espírito está quebrantado, os meus dias se encurtam, a sepultura me espera. A verdade é que zombadores me rodeiam e tenho que ficar olhando a sua hostilidade. Dá-me, ó Deus, a garantia que exiges. Quem, senão tu, me dará segurança? Fechaste as mentes deles para o entendimento e com isso não os deixarás triunfar. Se alguém denunciar os seus amigos por recompensa, os olhos dos filhos dele fraquejarão. Mas de mim Deus fez um provérbio para todos, um homem em cujo rosto os outros cospem. Meus olhos se turvaram de tristeza, o meu corpo não passa de uma sombra, os íntegros ficam atônitos em face disso, e os inocentes se levantam contra os ímpios. Mas os justos se manterão firmes em seus caminhos, e os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais fortes. Venham, porém, vocês todos, e façam nova tentativa, não acharei nenhum sábio entre vocês. Foram-se os meus dias, os meus planos fracassaram, como também os desejos do meu coração. Andam querendo tornar a noite em dia, ante a aproximação das trevas dizem, vem chegando a luz. Ora, se o único lar pelo qual espero é a sepultura, se estendo a minha cama nas trevas, se digo a corrupção mortal, você é o meu pai, e se aos vermes digo, vocês são minha mãe e minha irmã, onde está então minha esperança? Quem pode ver alguma esperança para mim? Descerá ela às portas do Sheol, desceremos juntos ao pó. Capítulo bem breve, com a finalização da resposta então de Jó ao seu amigo Elifaz. No próximo vídeo, capítulo 18. Aqui nesse canal estou com o objetivo que é gravar todos os capítulos da Bíblia, vídeo a vídeo. Eu já consegui concluir os seguintes livros inteiramente, vídeo por vídeo, capítulo por capítulo, que foi Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. É isso aí, capítulo 18, próximo vídeo, anterior 16. O capítulo 17 do livro de Jó trata ainda sobre a resposta de Jó ao seu amigo Elifaz. O seu amigo Elifaz trouxe um discurso lá no capítulo 15, e aí no capítulo 16 Jó responde isso e continua no capítulo 17, que diz o seguinte: meu espírito está quebrantado, os meus dias se encurtam, a sepultura me espera. A verdade é que zombadores me rodeiam e tenho que ficar olhando a sua hostilidade. Dá-me, ó Deus, a garantia que exiges. Quem, senão tu, me dará segurança? Fechaste as mentes deles para o entendimento e com isso não os deixarás triunfar. Se alguém denunciar os seus amigos por recompensa, os olhos dos filhos dele fraquejarão. Mas de mim Deus fez um provérbio para todos, um homem em cujo rosto os outros cospem. Meus olhos se turvaram de tristeza, o meu corpo não passa de uma sombra, os íntegros ficam atônitos em face disso, e os inocentes se levantam contra os ímpios. Mas os justos se manterão firmes em seus caminhos, e os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais fortes. Venham, porém, vocês todos, e façam nova tentativa, não acharei nenhum sábio entre vocês. Foram-se os meus dias, os meus planos fracassaram, como também os desejos do meu coração. Andam querendo tornar a noite em dia,
ante a aproximação das trevas dizem, vem chegando a luz. Ora, se o único lar pelo qual espero é a sepultura, se estendo a minha cama nas trevas, se digo a corrupção mortal, você é o meu pai, e se aos vermes digo, vocês são minha mãe e minha irmã, onde está então minha esperança? Quem pode ver alguma esperança para mim? Descerá ela às portas do Sheol, desceremos juntos ao pó. Capítulo bem breve, com a finalização da resposta então de Jó ao seu amigo Elifaz. No próximo vídeo, capítulo 18. Aqui nesse canal estou com o objetivo que é gravar todos os capítulos da Bíblia, vídeo a vídeo. E eu já consegui concluir os seguintes livros inteiramente, vídeo por vídeo, capítulo por capítulo, que foi Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. É isso aí, capítulo 18, próximo vídeo, anterior 16. O capítulo 17 do livro de Jó trata ainda sobre a resposta de Jó ao seu amigo Elifaz. O seu amigo Elifaz trouxe um discurso lá no capítulo 15, e aí no capítulo 16 Jó responde isso e continua no capítulo 17, que diz o seguinte: meu espírito está quebrantado, os meus dias se encurtam, a sepultura me espera. A verdade é que zombadores me rodeiam e tenho que ficar olhando a sua hostilidade. Dá-me, ó Deus, a garantia que exiges. Quem, senão tu, me dará segurança? Fechaste as mentes deles para o entendimento e com isso não os deixarás triunfar. Se alguém denunciar os seus amigos por recompensa, os olhos dos filhos dele fraquejarão. Mas de mim Deus fez um provérbio para todos, um homem em cujo rosto os outros cospem. Meus olhos se turvaram de tristeza, o meu corpo não passa de uma sombra, os íntegros ficam atônitos em face disso, e os inocentes se levantam contra os ímpios, mas os justos se manterão firmes em seus caminhos e os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais fortes. Venham, porém, vocês todos e façam nova tentativa, não acharei nenhum sábio entre vocês. Foram-se os meus dias, os meus planos fracassaram, como também os desejos do meu coração. Andam querendo tornar a noite em dia, ante a aproximação das trevas dizem, vem chegando a luz. Ora, se o único lar pelo qual espero é a sepultura, se estendo a minha cama nas trevas, se digo a corrupção mortal, você é o meu pai, e se aos vermes digo, vocês são minha mãe e minha irmã, onde está então minha esperança? Quem pode ver alguma esperança para mim? Descerá ela às portas do Sheol, desceremos juntos ao pó. Capítulo bem breve, com a finalização da resposta então de Jó ao seu amigo Elifaz. No próximo vídeo, capítulo 18. Aqui nesse canal estou com o objetivo que é gravar todos os capítulos da Bíblia, vídeo a vídeo. E eu já consegui concluir os seguintes livros inteiramente, vídeo por vídeo, capítulo por capítulo, que foi Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. É isso aí, capítulo 18, próximo vídeo, anterior 16. O capítulo 17 do livro de Jó trata ainda sobre a resposta de Jó ao seu amigo Elifaz. O seu amigo Elifaz trouxe um discurso lá no capítulo 15, e aí no capítulo 16 Jó responde isso e continua no capítulo 17, que diz o seguinte: meu espírito está quebrantado, os meus dias se encurtam, a sepultura me espera. A verdade é que zombadores me rodeiam e tenho que ficar olhando a sua hostilidade. Dá-me, ó Deus, a garantia que exiges. Quem, senão tu, me dará segurança? Fechaste as mentes deles para o entendimento e com isso não os deixarás triunfar. Se alguém denunciar os seus amigos por recompensa, os olhos dos filhos dele fraquejarão. Mas de mim Deus fez um provérbio para todos, um homem em cujo rosto os outros cospem. Meus olhos se turvaram de tristeza, o meu corpo não passa de uma sombra, os íntegros ficam atônitos em face disso, e os inocentes se levantam contra os ímpios. Mas os justos se manterão firmes em seus caminhos, e os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais fortes. Venham, porém, vocês todos e façam nova tentativa, não acharei nenhum sábio entre vocês. Foram-se os meus dias, os meus planos fracassaram, como também os desejos do meu coração. Andam querendo tornar a noite em dia, ante a aproximação das trevas dizem, vem chegando a luz. Ora, se o único lar pelo qual espero é a sepultura, se estendo a minha cama nas trevas, se digo a corrupção mortal, você é o meu pai, e se aos vermes digo, vocês são minha mãe e minha irmã, onde está então minha esperança? Quem pode ver alguma esperança para mim? Descerá ela às portas do Sheol, desceremos juntos ao pó. Capítulo bem breve, com a finalização da resposta então de Jó ao seu amigo Elifaz. No próximo vídeo, capítulo 18. Aqui nesse canal estou com o objetivo que é gravar todos os capítulos da Bíblia,
vídeo a vídeo. Eu já consegui concluir os seguintes livros inteiramente, vídeo por vídeo, capítulo por capítulo, que foi Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. É isso aí, capítulo 18, próximo vídeo, anterior 16. O capítulo 17 do livro de Jó trata ainda sobre a resposta de Jó ao seu amigo Elifaz. O seu amigo Elifaz trouxe um discurso lá no capítulo 15, e aí no capítulo 16 Jó responde isso e continua no capítulo 17, que diz o seguinte: meu espírito está quebrantado, os meus dias se encurtam, a sepultura me espera. A verdade é que zombadores me rodeiam e tenho que ficar olhando a sua hostilidade. Dá-me, ó Deus, a garantia que exiges. Quem, senão tu, me dará segurança? Fechaste as mentes deles para o entendimento e com isso não os deixarás triunfar. Se alguém denunciar os seus amigos por recompensa, os olhos dos filhos dele fraquejarão. Mas de mim Deus fez um provérbio para todos, um homem em cujo rosto os outros cospem. Meus olhos se turvaram de tristeza, o meu corpo não passa de uma sombra, os íntegros ficam atônitos em face disso, e os inocentes se levantam contra os ímpios. Mas os justos se manterão firmes em seus caminhos, e os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais fortes. Venham, porém, vocês todos, e façam nova tentativa, não acharei nenhum sábio entre vocês. Foram-se os meus dias, os meus planos fracassaram, como também os desejos do meu coração. Andam querendo tornar a noite em dia, ante a aproximação das trevas dizem, vem chegando a luz. Ora, se o único lar pelo qual espero é a sepultura, se estendo a minha cama nas trevas, se digo a corrupção mortal, você é o meu pai, e se aos vermes digo, vocês são minha mãe e minha irmã, onde está então minha esperança? Quem pode ver alguma esperança para mim? Descerá ela às portas do Sheol? Desceremos juntos ao pó. Capítulo bem breve, com a finalização da resposta então de Jó ao seu amigo Elifaz, no próximo vídeo, capítulo 18. Aqui nesse canal estou com o objetivo que é gravar todos os capítulos da Bíblia, vídeo a vídeo. Eu já consegui concluir os seguintes livros inteiramente, vídeo por vídeo, capítulo por capítulo, que foi Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. É isso aí, capítulo 18, próximo vídeo, anterior 16. O capítulo 17 do livro de Jó trata ainda sobre a resposta de Jó ao seu amigo Elifaz. O seu amigo Elifaz trouxe um discurso lá no capítulo 15, e aí no capítulo 16 Jó responde isso e continua no capítulo 17, que diz o seguinte: meu espírito está quebrantado, os meus dias se encurtam, a sepultura me espera. A verdade é que zombadores me rodeiam e tenho que ficar olhando a sua hostilidade. Dá-me, ó Deus, a garantia que exiges. Quem, senão tu, me dará segurança? Fechaste as mentes deles para o entendimento e com isso não os deixarás triunfar. Se alguém denunciar os seus amigos por recompensa, os olhos dos filhos dele fraquejarão. Mas de mim Deus fez um provérbio para todos, um homem em cujo rosto os outros cospem. Meus olhos se turvaram de tristeza, o meu corpo não passa de uma sombra, os íntegros ficam atônitos em face disso, e os inocentes se levantam contra os ímpios. Mas os justos se manterão firmes em seus caminhos, e os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais fortes. Venham, porém, vocês todos, e façam nova tentativa, não acharei nenhum sábio entre vocês. Foram-se os meus dias, os meus planos fracassaram, como também os desejos do meu coração. Andam querendo tornar a noite em dia, ante a aproximação das trevas dizem, vem chegando a luz. Ora, se o único lar pelo qual espero é a sepultura, se estendo a minha cama nas trevas, se digo a corrupção mortal, você é o meu pai, e se aos vermes digo, vocês são minha mãe e minha irmã, onde está então minha esperança? Quem pode ver alguma esperança para mim? Descerá ela às portas do Sheol? Desceremos juntos ao pó. Capítulo bem breve, com a finalização da resposta então de Jó ao seu amigo Elifaz, no próximo vídeo, capítulo 18. Aqui nesse canal estou com o objetivo que é gravar todos os capítulos da Bíblia, vídeo a vídeo. Eu já consegui concluir os seguintes livros inteiramente, vídeo por vídeo, capítulo por capítulo, que foi Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. É isso aí, capítulo 18, próximo vídeo, anterior 16. O capítulo 17 do livro de Jó trata ainda sobre a resposta de Jó ao seu amigo Elifaz. O seu amigo Elifaz trouxe um discurso lá no capítulo 15, e aí no capítulo 16 Jó responde isso e continua no capítulo 17, que diz o seguinte:
Meu espírito está quebrantado, os meus dias se encurtam, a sepultura me espera. A verdade é que zombadores me rodeiam e tenho que ficar olhando a sua hostilidade. Dá-me, ó Deus, a garantia que exiges. Quem, senão tu, me dará segurança? Fechaste as mentes deles para o entendimento e com isso não os deixarás triunfar. Se alguém denunciar os seus amigos por recompensa, os olhos dos filhos dele fraquejarão. Mas de mim Deus fez um provérbio para todos, um homem em cujo rosto os outros cospem. Meus olhos se turvaram de tristeza, o meu corpo não passa de uma sombra, os íntegros ficam atônitos em face disso, e os inocentes se levantam contra os ímpios. Mas os justos se manterão firmes em seus caminhos, e os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais fortes. Venham, porém, vocês todos, e façam nova tentativa, não acharei nenhum sábio entre vocês. Foram-se os meus dias, os meus planos fracassaram, como também os desejos do meu coração. Andam querendo tornar a noite em dia, ante a aproximação das trevas dizem, vem chegando a luz. Ora, se o único lar pelo qual espero é a sepultura, se estendo a minha cama nas trevas, se digo a corrupção mortal, você é o meu pai, e se aos vermes digo, vocês são minha mãe e minha irmã, onde está então minha esperança? Quem pode ver alguma esperança para mim? Descerá ela às portas do Sheol? Desceremos juntos ao pó. Capítulo bem breve, com a finalização da resposta então de Jó ao seu amigo Elifaz. No próximo vídeo, capítulo 18. Aqui nesse canal estou com o objetivo que é gravar todos os capítulos da Bíblia, vídeo a vídeo. E eu já consegui concluir os seguintes livros inteiramente, vídeo por vídeo, capítulo por capítulo, que foi Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. É isso aí, capítulo 18, próximo vídeo, anterior 16. O capítulo 17 do livro de Jó trata ainda sobre a resposta de Jó ao seu amigo Elifaz. O seu amigo Elifaz trouxe um discurso lá no capítulo 15, e aí no capítulo 16 Jó responde isso e continua no capítulo 17, que diz o seguinte: meu espírito está quebrantado, os meus dias se encurtam, a sepultura me espera. A verdade é que zombadores me rodeiam e tenho que ficar olhando a sua hostilidade. Dá-me, ó Deus, a garantia que exiges. Quem, senão tu, me dará segurança? Fechaste as mentes deles para o entendimento e com isso não os deixarás triunfar. Se alguém denunciar os seus amigos por recompensa, os olhos dos filhos dele fraquejarão. Mas de mim Deus fez um provérbio para todos, um homem em cujo rosto os outros cospem. Meus olhos se turvaram de tristeza, o meu corpo não passa de uma sombra, os íntegros ficam atônitos em face disso, e os inocentes se levantam contra os ímpios. Mas os justos se manterão firmes em seus caminhos, e os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais fortes. Venham, porém, vocês todos, e façam nova tentativa, não acharei nenhum sábio entre vocês. Foram-se os meus dias, os meus planos fracassaram, como também os desejos do meu coração. Andam querendo tornar a noite em dia, ante a aproximação das trevas dizem, vem chegando a luz. Ora, se o único lar pelo qual espero é a sepultura, se estendo a minha cama nas trevas, se digo a corrupção mortal, você é o meu pai, e se aos vermes digo, vocês são minha mãe e minha irmã, onde está então minha esperança? Quem pode ver alguma esperança para mim? Descerá ela às portas do Sheol? Desceremos juntos ao pó. Capítulo bem breve, com a finalização da resposta então de Jó ao seu amigo Elifaz. No próximo vídeo, capítulo 18. Aqui nesse canal estou com o objetivo que é gravar todos os capítulos da Bíblia, vídeo a vídeo. E eu já consegui concluir os seguintes livros inteiramente, vídeo por vídeo, capítulo por capítulo, que foi Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. É isso aí, capítulo 18, próximo vídeo, anterior 16. O capítulo 17 do livro de Jó trata ainda sobre a resposta de Jó ao seu amigo Elifaz. O seu amigo Elifaz trouxe um discurso lá no capítulo 15, e aí no capítulo 16 Jó responde isso e continua no capítulo 17, que diz o seguinte: meu espírito está quebrantado, os meus dias se encurtam, a sepultura me espera. A verdade é que zombadores me rodeiam e tenho que ficar olhando a sua hostilidade. Dá-me, ó Deus, a garantia que exiges. Quem, senão tu, me dará segurança? Fechaste as mentes deles para o entendimento e com isso não os deixarás triunfar. Se alguém denunciar os seus amigos por recompensa, os olhos dos filhos dele fraquejarão. Mas de mim Deus fez um provérbio para todos, um homem em cujo rosto os outros cospem. Meus olhos se turvaram de tristeza, o meu corpo não passa de uma sombra, os íntegros ficam atônitos em face disso, e os inocentes se levantam contra os ímpios. Mas os justos se manterão firmes em seus caminhos, e os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais fortes.
Venham, porém, vocês todos e façam nova tentativa, não acharei nenhum sábio entre vocês. Foram-se os meus dias, os meus planos fracassaram, como também os desejos do meu coração. Andam querendo tornar a noite em dia, ante a aproximação das trevas dizem, vem chegando a luz. Ora, se o único lar pelo qual espero é a sepultura, se estendo a minha cama nas trevas, se digo a corrupção mortal, você é o meu pai, e se aos vermes digo, vocês são minha mãe e minha irmã, onde está então minha esperança? Quem pode ver alguma esperança para mim? Descerá ela às portas do Sheol, desceremos juntos ao pó. Capítulo bem breve, com a finalização da resposta então de Jó ao seu amigo Elifaz, no próximo vídeo, capítulo 18. Aqui nesse canal estou com o objetivo que é gravar todos os capítulos da Bíblia, vídeo a vídeo. E eu já consegui concluir os seguintes livros inteiramente, vídeo por vídeo, capítulo por capítulo, que foi Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. É isso aí, capítulo 18, próximo vídeo, anterior 16. O capítulo 17 do livro de Jó trata ainda sobre a resposta de Jó ao seu amigo Elifaz. O seu amigo Elifaz trouxe um discurso lá no capítulo 15, e aí no capítulo 16 Jó responde isso e continua no capítulo 17, que diz o seguinte: meu espírito está quebrantado, os meus dias se encurtam, a sepultura me espera. A verdade é que zombadores me rodeiam e tenho que ficar olhando a sua hostilidade. Dá-me, ó Deus, a garantia que exiges. Quem, senão tu, me dará segurança? Fechaste as mentes deles para o entendimento e com isso não os deixarás triunfar. Se alguém denunciar os seus amigos por recompensa, os olhos dos filhos dele fraquejarão. Mas de mim Deus fez um provérbio para todos, um homem em cujo rosto os outros cospem. Meus olhos se turvaram de tristeza, o meu corpo não passa de uma sombra, os íntegros ficam atônitos em face disso, e os inocentes se levantam contra os ímpios, mas os justos se manterão firmes em seus caminhos e os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais fortes. Venham, porém, vocês todos e façam nova tentativa, não acharei nenhum sábio entre vocês. Foram-se os meus dias, os meus planos fracassaram, como também os desejos do meu coração. Andam querendo tornar a noite em dia, ante a aproximação das trevas dizem, vem chegando a luz. Ora, se o único lar pelo qual espero é a sepultura, se estendo a minha cama nas trevas, se digo a corrupção mortal, você é o meu pai, e se aos vermes digo, vocês são minha mãe e minha irmã, onde está então minha esperança? Quem pode ver alguma esperança para mim? Descerá ela às portas do Sheol, desceremos juntos ao pó. Capítulo bem breve, com a finalização da resposta então de Jó ao seu amigo Elifaz, no próximo vídeo, capítulo 18. Aqui nesse canal estou com o objetivo que é gravar todos os capítulos da Bíblia, vídeo a vídeo. E eu já consegui concluir os seguintes livros inteiramente, vídeo por vídeo, capítulo por capítulo, que foi Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. É isso aí, capítulo 18, próximo vídeo, anterior 16. O capítulo 17 do livro de Jó trata ainda sobre a resposta de Jó ao seu amigo Elifaz. O seu amigo Elifaz trouxe um discurso lá no capítulo 15, e aí no capítulo 16 Jó responde isso e continua no capítulo 17, que diz o seguinte: meu espírito está quebrantado, os meus dias se encurtam, a sepultura me espera. A verdade é que zombadores me rodeiam e tenho que ficar olhando a sua hostilidade. Dá-me, ó Deus, a garantia que exiges. Quem, senão tu, me dará segurança? Fechaste as mentes deles para o entendimento e com isso não os deixarás triunfar. Se alguém denunciar os seus amigos por recompensa, os olhos dos filhos dele fraquejarão. Mas de mim Deus fez um provérbio para todos, um homem em cujo rosto os outros cospem. Meus olhos se turvaram de tristeza, o meu corpo não passa de uma sombra, os íntegros ficam atônitos em face disso, e os inocentes se levantam contra os ímpios, mas os justos se manterão firmes em seus caminhos e os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais fortes. Venham, porém, vocês todos e façam nova tentativa, não acharei nenhum sábio entre vocês. Foram-se os meus dias, os meus planos fracassaram, como também os desejos do meu coração. Andam querendo tornar a noite em dia, ante a aproximação das trevas dizem, vem chegando a luz. Ora, se o único lar pelo qual espero é a sepultura, se estendo a minha cama nas trevas, se digo a corrupção mortal, você é o meu pai, e se aos vermes digo, vocês são minha mãe e minha irmã, onde está então minha esperança? Quem pode ver alguma esperança para mim? Descerá ela às portas do Sheol, desceremos juntos ao pó. Capítulo bem breve, com a finalização da resposta então de Jó ao seu amigo
ao seu amigo Elifaz no próximo vídeo, capítulo 18. Aqui nesse canal estou com um objetivo, que é gravar todos os capítulos da Bíblia, vídeo a vídeo. E eu já consegui concluir os seguintes livros inteiramente, vídeo por vídeo, capítulo por capítulo, que foi Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e atualmente estou no livro de Jó. É isso aí, capítulo 18, próximo vídeo, anterior 16. O capítulo 17 do livro de Jó trata ainda sobre a resposta de Jó ao seu amigo